Estamos de volta em Goiânia, 8 horas e 5 minutos. Os debates vão começar aqui no Mundo em Sua Casa. E a gente está ao vivo também no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube. Você pode participar através do nosso chat. Vamos apresentar nossos convidados, comentaristas desta sexta-feira para a gente encerrar a semana aqui no Mundo em Sua Casa. Primeiro, o analista político Rafael Costa. Muito bom dia, Rafael. Seja bem-vindo ao Mundo em Sua Casa. Bom dia, Rafael Mesquita. Quero cumprimentar também a minha debatedora. Não vou citá-la aí para não dar spoiler. E quero cumprimentar também os nossos caríssimos telespectadores e ouvintes do sistema de transmissão da TBC. Que seja um debate muito esclarecedor a todos. E a nossa debatedora aqui, sempre presente conosco, já fazia alguns dias que não havia, doutora Nara Bueno, advogada. Seja bem-vinda mais uma vez ao Mundo em Sua Casa. É um prazer estar aqui conversando com vocês e eu cumprimento essa bancada maravilhosa. Vamos seguir então, vamos começar com as notícias da política nacional para os nossos convidados, comentaristas participarem e você também que está ligado conosco. Vamos falar primeiro sobre uma notícia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que criticou o governo Lula, acusando-o de querer liberar cassinos após flexibilizar a maconha e o aborto. Ele afirmou que após deixar o governo, as portas do inferno se abriram e associou as apostas esportivas, especialmente entre os mais pobres, como um sintoma da crise econômica. Bolsonaro disse que seu governo sempre foi contra a legalização das apostas e que isso gera endividamento e depressão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu que a regulamentação das apostas deveria ter sido feita durante o governo Bolsonaro, conforme estipulado em 2018 no governo de Michel Temer. Lula sancionou com vetos uma lei em dezembro de 2023 sobre as apostas esportivas e o governo está atualizando as empresas autorizadas a operar no Brasil até o fim de 2024. Doutora Nara Bueno, o Bolsonaro disse que o governo dele era contra as apostas, mas na época em que ele estava à frente da gestão federal, não regularizou as apostas esportivas no país. Você acha que se ele tivesse regularizado, a gente poderia evitar o que está acontecendo hoje de pessoas, várias pessoas no país endividadas, inclusive pessoas que recebem o Bolsa Família? Com certeza. Rafael, veja bem, você ser contra um presidente, ele não pode simplesmente dizer que é contra e se eximir da responsabilidade. A responsabilidade era de fato do então presidente Jair Bolsonaro. Ele dizer hoje que, não, eu sou contra e por isso eu não fiz, isso não é correto. Se ele realmente fosse contra, ele deveria ter regulamentado de uma forma mais restritiva. É isso que ele deveria ter feito. Agora, um outro aspecto importante que a gente tem que pensar é que esses temas polêmicos, então ele comparou com maconha, com drogas, a regulamentação das drogas. Veja bem, ele está comparando grandezas diferentes para poder ter razão, Isso não é correto, ele sabe que isso não é correto. O jeito que esses assuntos afetam a sociedade são jeitos diferentes e a gravidade dos assuntos também são assuntos diferentes. Então, é como o casamento. Nós temos hoje uma regulamentação, um direito civil ao divórcio. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter que divorciar, que se divorciar. Isso não existe um reflexo direto entre um direito e o seu exercício. Agora, o que ele deveria ter feito é a regulamentação desse direito. Então, se ele é muito contra as apostas e hoje, convenientemente, ele está se dizendo contra, ele deveria ter, assim, regulamentado. Rafael Costa, de quem é a culpa dessa situação das apostas que a gente chegou no Brasil? Procede essa crítica do ex-presidente Jair Bolsonaro? Rafael Mesquita, é um assunto muito delicado, porque a discussão dela não fica somente no aspecto ideológico ou no aspecto opinativo. É uma situação que ela vai trazer resultados práticos nas famílias, sejam elas famílias pobres ou famílias ricas, Apesar de que o vício ser uma situação já conhecida, nós já conhecemos os efeitos dos vícios, seja ele advindo aí de hábitos, maus hábitos como as apostas ou de alguns outros elementos aí de natureza biológica. A questão que se trata aí é que, por mais que o Bolsonaro fale da regulamentação ou não, no aspecto prático, isso muito pouco trará algum resultado. Porque as pessoas que são viciadas ou que fazem uso desse tipo de instrumentos, elas o farão
sendo regulamentado ou não. A meu ver, o aspecto prático é muito mais em relação a uma questão de você ter algum mecanismo de controle dos valores para que você possa ter ganhos, no caso, seria de uma forma mais prática, impostos. Agora, eu não consigo vislumbrar, pelo menos no primeiro momento, nenhum mecanismo que o governo possa utilizar para poder coibir isso, uma vez que não será colocando impostos que as pessoas apostarão menos. Talvez o valor aplicado chegue para a empresa em menor quantidade, mas do bolso do apostador, eu não consigo imaginar aí que isso vai fazer alguma diferença. Só para finalizar, Rafael, eu gostei muito do exemplo que a doutora trouxe. Ela trouxe aí um modelo familiar e só para corroborar a minha linha de raciocínio, não é porque, apesar de que agora a legislação já está se inovando, já há algumas situações de poliamor ou famílias aí compostas por mais de 3 pessoas ou mais. Entretanto, antes de haver essa formatação ou esse reconhecimento pelo judiciário, pessoas simpatizantes disso já faziam isso de forma prática. Ou seja, a regulamentação, ela pouco importa nesse sentido. Olha, será, doutora Nara, que pouco importa? Eu vou discordar, porque olha só, quando a gente fala regulamentação, a gente não está falando só sobre o ponto de vista do usuário, não é só sobre o ponto de vista do apostador. Quando a gente fala regulamentação, não quer dizer que vai ser assim, nós vamos liberar o jogo até tantos mil, ou só pode jogar 18 anos mais, ou isso e aquilo. Não é esse tipo de regulamentação. Quando a gente fala de regulamentação pelo governo, o que isso quer dizer? Quer dizer que os valores que serão pagos, sim, pelos concessionários, então essas grandes empresas de bet, quanto elas vão ter que pagar por essa concessão, essa é uma regulamentação, mas existem outros aspectos. Por exemplo, existem estudos hoje, e são conduzidos pela USP, né, considerada a melhor a Universidade da América Latina, que os usuários viciados nos jogos, eles recebem um grande gasto público no tratamento. Então, até isso pode ser regulamentado. Quantos % dessa concessão será gasto ou investido nos tratamentos daqueles que são viciados em jogos? Então, a regulamentação, ela perpassa outras visões, né? Outras regras que não só essas também. Qual a idade permitida, qual é o horário, quais valores, quais serão os retornos, né? Então, também a respeito, uma coisa que é importante, a gente viu nas reportagens últimas que os jogos, eles são publicizados por influencers e os influencers, só que quando eles usam para convencer o público, aquele já é um jogo viciado. Então, até isso a regulamentação pode sim dizer que a propaganda, ela não pode ser para criança, ela não pode utilizar uma máscara, né? Um joguinho que é viciado ali só para ganhar, para fazer a propaganda. Então, isso tudo perpassa a regulamentação. E por isso que é tão importante ela ter sido feita. Agora ela será.